Ariel, vamos lá, vamos continuar com São Paulo, depois a gente passa para essas duas capitais. Como é que você está vendo esses últimos movimentos? Léo, o professor Gabiati comentou muito bem e eu acho que é isso que o Bolsonaro está observando. Ele está atento ao período de campanha e vai esperar até o último momento para saber onde ele se sai melhor, em qual garupa ele vai mais adiante. E é isso que a gente vê que está acontecendo em São Paulo. O que é importante destacar é que essa rixa entre Nunes e Marçal gerou uma rixa dentro da direita, de alguma maneira, dentro desse espectro ideológico. Tanto é que o governador de São Paulo, Tarcísio, que apoia amplamente a candidatura de Nunes, agora está colocado numa situação difícil, imaginando especialmente o pleito de 2026, quando se imaginava que Tarcísio seria esse nome em substituição a Bolsonaro justamente pelo ex-presidente estar inelegível. Agora isso está muito incerto e o governador Tarcísio fez um movimento muito expressivo de apoio a Nunes e agora com Bolsonaro nessa posição, nesse limbo, sem saber se apoia Marçal ou se apoia Nunes, coloca Tarcísio numa situação difícil. Mas ao mesmo tempo dá esse protagonismo, porque Tarcísio tem uma responsabilidade sobre votos na capital de São Paulo e o que a gente vai ter que observar nesses próximos momentos é justamente como que esse eleitorado pró-Tarcísio, que eu acho que agora se torna central nessa campanha dada essa dubiedade de Bolsonaro, vai se comportar. Muito bem, Ariel, a gente combinou duas capitais aqui, até para que a gente está chegando já ao momento da decisão. Você está fazendo esse mapeamento aí, né? Eu estou contando com o seu checklist em relação às capitais. Hoje a gente vai falar de Boa Vista e de João Pessoa. Vamos começar com João Pessoa, que a gente estava falando aqui de um candidato nascido em João Pessoa à presidência da Câmara, que é o Hugo Mota, nessa reviravolta agora dessa semana em relação à sucessão. Como é que está o cenário João Pessoa, Ariel? Léo, em João Pessoa, nós temos o atual prefeito Cícero Lucena na liderança das pesquisas. Ele tem 53% dos votos no levantamento estimulado da Quest da semana passada, e outros três candidatos disputam uma vaga no segundo turno. Então, essa seria a leitura do momento. Um candidato que está mais à frente e outros disputando o segundo turno. Quem são esses outros? A gente tem o Luciano Cartacho, do PT, está com 12%, o Rui Carneiro, do Podemos, com 11%, e Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, do PL, apoiado por Bolsonaro, com 7%. E aqui eu quero destacar, Léo, que nem o nome de Lula, nem o nome que é Cartacho, nem o nome de Bolsonaro, que é Queiroga, eles são preferidos do eleitorado. Não é? A Quest perguntou aos entrevistados em João Pessoa a quem eles prefeririam que o prefeito estivesse vinculado. E 40% disse que prefere um nome independente. Aí nós temos 32 que preferem um nome ligado a Lula e 25 que preferem um nome ligado a Bolsonaro. Então isso, de alguma forma, pode explicar o favoritismo de Cícero Lucena, porque ele é um nome fora dos polos, então ele não está diretamente ligado a Lula nem diretamente ligado a Bolsonaro, mas ele é do PP, partido que é ideologicamente mais próximo de Bolsonaro, e ao mesmo tempo ele surfa na popularidade de João Azevedo, governador do estado, que é do PSB e ligado a Lula. Então, um movimento que acontece em João Pessoa é um movimento que a gente pode até estender para outras localidades do país, que é uma massa cinzenta. Então, esses 40% que querem um nome independente não optam por esses polos, que se comporta de forma, em João Pessoa especificamente, optam por Cícero Lucena para derrotar o nome do PT, que é Cartacho, e optam por Cícero Lucena para derrotar o nome do PL, que é apoiado por Bolsonaro, Marcelo Queiroga. É curioso, Ariel, e aí é um comentário meu, muito claramente, alguns ministros bolsonaristas acabaram conseguindo se eleger, né, ali logo no final, ali em 2022, a gente tem alguns aí para citar, mas me parece que o Marcelo Queiroga perdeu tempo de bola, né? Que na verdade se passaram já e se passam 2 anos, né, do final do governo Bolsonaro, e claramente no estado dele, na capital dele, ele não tem, né, não vai, quer dizer, essa memória, se tem uma memória em relação à gestão dele, me parece que é uma memória
de certa forma, negativa, a gente sabe da dificuldade que a saúde teve no governo Bolsonaro em relação à pandemia. Em determinado momento, o ministro foi o Pazuello, um general do Exército que, enfim, teve todas as dificuldades ali de gestão. E os outros médicos acabaram pulando do barco quando viram que tinham uma dificuldade muito clara ali em relação a gerir aquela situação limite, que era a pandemia. A gente também tem Boa Vista, não é isso, Ariel, para falar, por favor. Temos Boa Vista, Léo, e lá eu trouxe especialmente Boa Vista para a gente discutir essa semana, porque no domingo a Justiça Eleitoral tomou uma decisão importante para o pleito na capital de Roraima. União Brasil tinha 2 nomes concorrendo em Boa Vista. E aí, quando eu digo concorrendo, é fazendo campanha, panfletagem, pedindo voto nas ruas. Esses nomes eram Catarina Guerra, deputado estadual, e Antônio Nicoletti, deputado federal, que foi candidato em 2020, mas perdeu. Então, Nicoletti ele foi escolhido na convenção do União Brasil no dia 5 de agosto. Mas depois o União Brasil quis trocar Nicoletti por Catarina sobre 2 argumentos, principalmente. O primeiro é de que Catarina Guerra seria mais competitiva dentro do pleito, e os levantamentos, as pesquisas mostravam isso. E o segundo argumento é de que o nome dela teria sido escolhido em convenção anterior à convenção que definiu Antônio Nicoletti em 29 de julho. Então, Guerra entrou com um pedido para impugnar a candidatura de Nicoletti, foi bem sucedido nesse domingo, e agora ela é a candidata oficial do União Brasil lá em Boa Vista. O último levantamento da Quest, que a gente tem de 27 de agosto, mostrou que Arthur Henrique, então nenhum dos dois, nem Nicoletti, nem Guerra, lidera as intenções de voto para a disputa na prefeitura com 65%. É realmente expressivo. E Guerra e Nicoletti aparecem logo depois no cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, e no espontâneo, quando os nomes não são apresentados, Nicoletti nem pontua. Então, vem aí essa decisão do União Brasil justamente endossando aquele argumento de que Guerra seria uma candidata mais competitiva. E Arthur Henrique é o atual prefeito da cidade, tem a sua gestão muito bem avaliada, é o nome mais conhecido em um cenário como demonstrou a Quest, 49% ainda não sabem quem votar. Então, ser mais conhecido faz diferença, e é um pouco do que a gente está vendo em São Paulo. À medida que a população conhece mais Pablo Marçal, ele supera ali as intenções de voto, desidrata Ricardo Nunes. Então, é um movimento que também a gente consegue equiparar para outras localidades. Ariel Calmon, muito obrigado aqui pela presença. Até a próxima quarta, Ariel, eleição se aproximando. Vai lá fazendo o checklist aqui para a gente saber as capitais que faltam aqui para a gente completar aqui esse Brasil todo aqui nessa análise. Forte abraço para você, muito obrigado, irmão. Pode deixar, Léo, vou fazer o levantamento e sexta-feira, 30 dias para o pleito. Muito bem, tá aí.